Fala, atletas e amantes do esporte, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aí da parte esportiva aqui do nosso Local Talks. E hoje eu tenho dois convidados especiais para a gente falar sobre esporte, sobre a atividade de endurance, né? Então, eles vão falar sobre corrida, sobre pedal, sobre natação, enfim, e muito mais coisas. E vamos lá, vamos dar início para isso. Então, Sandro Rodrigues, queria dar as boas-vindas tanto para você quanto para você também, Marcela Betoni. Queria que vocês falassem sobre vocês de forma breve, né, do currículo de vocês, antes da gente começar o nosso episódio de fato. Fica à vontade para. Vamos começar com as mulheres primeiro? Ladies Ladies first. first? Bora lá, Mar. Obrigada pelo convite, Henrico. Imagina. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa profissão e Uhum, do que a gente gosta de fazer, que eu falo quando a gente trabalha, quando a gente ama, a gente não precisa trabalhar, né? Então a gente se envolve exatamente. muito com isso. E sou da área de educação física já há mais de 20 anos, Uhum. né? E tem 5 anos que eu tô mais direcionada com essa parte do endurance, de corrida, ciclismo, triatlon, natação e também trabalho de força. Legal, massa. E você, doutor? Legal, é isso aí. Eu sou profissional de educação física e Aham. fisioterapeuta, algumas especializações, né? Lato sensus, mas também em relação à parte acadêmica, que faz parte da minha história como professor acadêmico também. Eu fiz o mestrado e o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, na medicina, e Uhum. juntando essa salada toda aí, né? Eu sempre amei trabalhar com esporte de alto rendimento, do futebol de cegos, né? O futsal, Uhum. o futebol, a capoeira, e agora, assim, há alguns anos, minha vida está bem direcionada pro triatlon, mas sem perder esse vínculo, tanto com a parte teórica e a parte prática. Maravilha, show de bola. E antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né? O primeiro deles que é o Cato, a culinária japonesa. A gente também tem o Romão Gogola, né? Locações. A gente tem Orico Imóveis e os Los Mafiosos. Então, as informações sobre todos os nossos patrocinadores vão ficar aqui na descrição desse vídeo e fique à vontade para acessar e conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. E bora que bora, então. Vamos começar. Comecei com você agora, Mar. Vou passar para ele, tá? Combinado. Antes de mais nada, Sandro, queria que você falasse um pouquinho de como começou essa sua questão dentro do triatlon. Normalmente as pessoas começam, por exemplo, como atleta, participando e depois acaba migrando, né? Principalmente quem é da nossa área, né? Queria que você falasse um pouquinho como que foi essa sua introdução no triatletismo. É muito legal, né? Porque assim, o esporte está na minha vida desde os 5 anos de idade. Então tem gente que acha que o triatlo é uma coisa recente. É É, que eu sempre fui muito precoce. Então, assim, a capoeira, o futebol tá lá desde os 5, mas o triatlon entrou na minha vida na época da faculdade. Então, tá. o meu RA é 93.56163, né? E o RA é o ano que você iniciou a faculdade, então 1993 eu iniciei. Em 1996, motivado pelos amigos ali de classe, eu já fiz a minha primeira prova, um Troféu Brasil de Santos, em 1996, né? Então, assim, o triatlo é um esporte recente, né? Haja vista que ele entrou na Olimpíada de Sydney, com o Leandro Macedo nos representando como a primeira participação do triatlo em Jogos Olímpicos, né? Uhum. Então, veja bem, eu comecei no triatlo antes do triatlo ser esporte olímpico, né? Então, eu comecei ali com os amigos da faculdade, eu já sempre tive muito vínculo com qualquer modalidade esportiva, porque a corrida faz parte da preparação física de qualquer desporto, né? Então, Sim, assim, ainda mais antigamente pelo regime militar, assim, o Brasil tinha muito da atividade física ser introduzida pelo regime militar, assim, então aquele contexto de corre, faz polichinelo, né? Então, a calistenia, né? exatamente, a corrida fazia parte de tudo e, assim, pela corrida ali eu estava na faculdade, alguns amigos eu tinha aula de natação na faculdade, foi só comprar bicicleta e começar. Então, 1993 foi a minha, 96, perdão, foi a minha primeira prova, mas eu já tinha o viés de brincar, eu sempre, a vida era outra, né? Então, brincar de bicicleta na rua, saltar a rampinha e buscar pão na padaria para minha mãe de bicicleta e voltar segurando um saquinho de leite C numa mão, o pão embaixo da camiseta, né? Andar sem mão, né? Exatamente. Então só foi a juntar o vocabulário motor que nós naquela época tínhamos mais facilmente, Aham. né? Com o contexto, inclusive, depois a gente pode abordar isso
para deixar para Mar contar um pouquinho, Aham. um dos preços altos que eu pago no triatlon hoje é justamente talvez por essa ser autodidata. Então, se na bike por um lado ajudou demais, porque Uhum. hoje tem muita gente que sabe pedalar, mas não sabe andar de bicicleta, É né? diferente. E mais por outro lado, eu nunca fiz aula de natação, porque eu aprendi a nadar com meu pai me jogando no rio, eu era sócio de clube, então eu aprendi a nadar sozinho, engolindo água ali, pulando na piscina, e isso ficou com um déficit técnico que hoje eu estudo tanto a Aham. natação por sofrer tanto com ela. Então, minha história de início na modalidade ensino triatlon foi mais ou menos assim. Legal. E você, Mar, como que tudo começou? Porque eu lembro, né, a princípio, quando eu te conheci, foi quando você trabalhava com o Ivan. Eu cheguei a treinar não com você, mas com ele em si, né? E aí, de repente, eu vi que você já não estava mais lá e, de repente, começou a pedalar, nadar, correr. Conta um pouquinho como é que foi É, a é. sua Foi entrada, né? de uma brincadeira com um casal de amigos, alunos, né, que Uhum, estão até hoje com a gente. E ele, né, na verdade, o amigo, ele começou na modalidade, no triatlon, e arrastando a esposa, que era minha aluna de personal e também corria ali, pedalava. Na pandemia a gente comprou uma mountain bike e aí a gente, não, antes da pandemia eu fiz uma prova. Ele falou: "Ah, vamos fazer uma prova para brincar em São Carlos". tá. E eu também não nadei na infância, mas sempre o esporte sempre esteve presente, mas eu não aprendi natação na infância, mas pedalava, corria, vindo vôlei, enfim, né? Uhum. E aí eu fui fazer essa prova em São Carlos, mas não nadei nada, não nadava, não Mas nadei você não nada. nadou por quê? Por não saber Não nadar, não tá sabia confiante ou... nadar, não sabia nadar, não, nadei, fiz a prova, mas eu Sim. fui assim, dava duas braçadas, jet ski me ajudava, duas braçadas, jet ski me ajudava, Que legal, mas eu me existe essa tirei. possibilidade também, É né? Você vê porque... existe, assim. Foi meio que o cara ficou com dó, porque eu fazia isso ou eu não ia sair do meio da represa, né? Tá. Então acabou sendo assim, mas eu prometi que eu não faria nunca mais isso na minha vida. Que se passaria. Aí veio a pandemia, aí não dá para sair muito de casa, compra mountain bike, vou mandar de bicicleta. Ah, vamos testar mais uma prova, né? Aí vem aquele bichinho que fala assim: Marcela, eu duvido que você faça outra prova de triatlon. Aí eu duvido para Marcela, pegou. Aí... Mas aí eu já com outra cabeça falei, não, eu preciso aprender a nadar, né? E aí eu lembro na época eu mandei mensagem pro Sandro, que eu já tinha acesso a ele por conta dele treinar triatlon, esse amigo, aluno Uhum. meu, né? E também por conta dos cursos de corrida, que eu já tinha acompanhado ele, acompanhava ele. Aí eu falei, ó, preciso de uma ajuda para me ensinar a nadar, porque eu me inscrevi para uma prova, para um sprint triatlon, e eu não sei nadar, preciso aprender. E aí foi quando a gente começou a se aproximar e ele começou a me ensinar a nadar. Tá. E aí eu aprendi a natação e fui para segunda prova, que daí eu falo que essa é a primeira oficialmente de eu saber fazer, Sim, né, sim. A tudo primeira você só certinho. foi. É, Essa porque a primeira você. eu só fui, era bicicleta Aham. emprestada, tipo, bem Nossa. nas coxas. E aí a segunda eu fui preparada, mas eu tinha o medo da água, né, do alto mar, de entrar. E aí no dia anterior o Sandro e o Vinícius, que foi quem me levou pro triatlon, me ajudaram a tirar um pouco dessa fobia, porque eu não tenho medo de mar, mas eu tinha medo de não colocar o pé no chão, da parte onde eu ia agora, né? Uhum. Enfim, e aí eu fiz a primeira prova e aí o Sandro me convidou para trabalhar com ele. Eu achava que era o fim do mundo, porque onde uma pessoa que não sabe nem nadar vai trabalhar com triatlo. Mas aí, enfim, aí entrou tanto como a minha grande paixão, o triatlon, eu como atleta, como Sim. profissão, que daí eu fui estudar, aprender, já tenho duas pós-graduações na área, cuido de muitos alunos e venho fazendo as provas, performando. Já fui classificada por um mundial de 70,3 na Nova Zelândia, que eu fui em 2024, e 24, e o Uhum. ano passado eu completei a minha primeira prova de Ironman, né? Na distância do Ironman mesmo, que é o full, que 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Uau. É essa a história. Que legal, né? Você vê essa questão que eu fico pensando assim, lógico que é onde entra na minha especialidade, eu não sei se você sabia hoje, mas eu trabalho como o treinador mental esportivo. Naquela época que você me conheceu, eu estava fazendo cursos de coaching de inteligência emocional, fiz uma formação, fiz outra, enfim. E aí, o fato de ser da educação física também foi onde eu pensei assim, eu falei, cara, acho que não é bem, embora eu gostasse muito do que eu fazia, eu falava, não era bem isso.
que eu queria? Eu queria juntar as expertises que eu tinha, né? Eu falei, e se eu for pro esporte? Aí, conversando com o meu treinador, ele falou assim, cara, tem tudo a ver você trazer a inteligência emocional pra cá. Foi quando eu fiz, na verdade, uma especialização também com PhD na Flórida. Ele chama Dr. Patrick Kohn. E eu sou o único brasileiro que tem essa formação dele, que eu tenho essa licença, que eu posso trabalhar isso. Então, eu tive que traduzir algumas apostilas dele para poder trazer para os meus atletas, porque quem que, com todo respeito, né, de todos aí, quem que fala o inglês, que conseguem ler e entender bem, então ele me deu essa permissão para poder fazer a tradução e entregar o material para os atletas, né? Então, por que que eu tô falando isso? Me veio à cabeça quando você tava falando assim, essa questão do medo e de não colocar o pé no chão, né? Aí eu queria saber, assim, de vocês, além desse medo que você falou, queria saber do que vocês mais ouvem dos atletas de vocês. Sabe aquela questão assim, eu tenho medo disso. Eu já ouvi gente falando que, eu não, o fato de você não conseguir olhar como na piscina, né, ter a visibilidade, não conseguir pôr o pé no chão, se alguém bater em mim, se me der cãibra. Eu queria também saber um pouquinho de vocês, se vocês têm, a Má falou que tinha esse receio, se melhorou ou não, se continua. Como que é aí? Pode começar com você, Sandro. Eu vou introduzir, Henrico, até Hum, porque assim, a Marcela, a gente consegue hoje, a Marcela é sócia minha na parte do treinamento de força e é head coach da assessoria, né? Então ela uhum, começou daquele jeito, com receio, e hoje em dia ela é uma das experts do Brasil, né, em relação a tudo isso. uhum, E a gente divide funções e ela se interessa muito por essa parte emocional, ela sim, estuda, e nós temos um suporte também, né? Tanto, por exemplo, a esposa do próprio Vinícius, né, a Virgínia, trabalha com isso fora do âmbito esportivo, a minha esposa, que é profissional de educação física, é uma referência nacional nessa parte de treinamento emocional, uhum, treinamento mental, e eu coordeno também a maior pós-graduação do Brasil e a primeira do mundo na área de endurance, né, do Instituto Valorize, e nós temos um professor especialista que é uma espécie de guru da Má também, né, que ela aprende muito, que é o professor Dr. Ricardo Brandt, eu assisti o que podcast de vocês. exatamente. Então, assim, a gente tem esse suporte porque a gente vê no dia a dia o quanto os alunos precisam e se envolvem com isso, né? Então, a gente tem toda a questão de um briefing antes das provas para ajudar a tranquilizar e o aluno mentalizar, entender esse conceito Aham. embasado em estudos, em ciência, não Sim, sim. só no achismo. Então, assim, a minha parte é falar que a gente se preocupa com isso, a gente tem uma profissional que se prepara com grandes nomes dessa área, né? E agora ela vai estudar você também, porque todo mundo que ela conhece, ela se apropria de conteúdo, porque a gente usa isso na prática e vê muito disso, né? Porque assim, É, a parte física, que é a minha parte, o aluno, se ele não tiver preparado, ele não faz a prova. Mas não basta. é, Entendeu? A parte física é o pré-requisito, assim. Se é. não tiver aquilo, não tem prova. Mas existem alunos, e eu sou um exemplo claro disso, de muito bem preparado, pode travar pela parte mental. Aí a Má É. pode falar mais especificamente com propriedade sobre isso. Hoje em dia, né, antes não se levava tanto em consideração essa parte mental, né, o bloqueio mental. E hoje em Uhum. dia, assim como a importância de treinar, o preparo físico do atleta, é tão importante a parte mental quanto o físico, porque Sim. conforme o Santo falou, você pode estar o melhor treinado, se você não tiver com a cabeça pronta para aquilo, você não consegue entregar, porque a cabeça ela boicota mesmo, como foi o fato de eu não colocar o pé no chão. Hoje eu nado, as pessoas que acompanharam minha jornada, que assim, né, Uhum. venham fazendo prova e falam assim, Marcela, como você imaginou um dia, e não é muito tempo, tem 4 anos que isso aconteceu, Sim. né? Um dia você nadar 3.800 em alto mar, se você não conseguir entrar no mar. Então, assim, como que você conseguiu isso, né? E isso foi trabalhando ali, superando, fácil, não foi. Então, é o trabalho mental. E a mesma coisa, tem pessoas que têm bloqueio de andar de bicicleta, né? Eu Sim. vou cair, eu só fico pedalando no rolo. E aí precisa trabalhar isso da pessoa. Mesma coisa de correr. Eu vou correr, se eu correr mais forte, eu vou quebrar. E não é, você está preparado. Então, a gente consegue entrar e trabalhar com o atleta e mostrar, dar as ferramentas para ele trabalhar isso. Porque o cérebro, hoje, se você vai sair para um treino, as pessoas, se ela não estiver mentalmente preparada para o treino, qualquer empecilho que tiver, tipo, porque tá saindo um raio de sol pegando em mim, eu não passei protetor solar, eu não vou treinar.
Por quê? Porque a cabeça dela tá boicotando É ela porque ela não quer autossabotagem, fazer né? autossabotagem. Porque, Sim. de repente, é um treino que ela não gosta de fazer. Então, a unha do pé tá pegando então eu não vou fazer o treino porque essa unha tá pegando, vou machucar e vou estragar meu treino. Então, tudo isso O treino, o influencia. ciclo, né? Exato, então, e é isso. E a mesma coisa no ciclo, quando a gente entra, quando o Sandro fala, é que o aluno, às vezes, ele perde um treino, ele vai mal em um treino, ele quer justificar isso para o ciclo inteiro dele de periodização. E não é um treino ruim que justifica É. todo um ciclo de treino redondo que você fez. Então, é muito importante você ter uma cabeça, uma mente muito fortalecida dentro do endurance, porque é você com você mesmo muitas horas, tanto na parte de treino, então é importante você treinar Uhum. sozinho e treinar a cabeça, porque na prova é você com você mesmo. E nós, atletas amadores, né, a maioria do que a gente vive, eu, Uhum. principalmente, é a luta você com você mesmo. Você não tem um competidor ali, né? Não é aquele eu tenho que vencer esse jogo para ganhar. Não, o jogo é você com você mesmo, é cruzar a linha de Exatamente. chegada, né? Não é marcar um gol, se acabar o tempo, se eu não fizer o gol eu perdi a partida. Não, né? É você cruzar a linha de chegada. Então é você com você mesmo. E quando você lida com longa duração, seja uma maratona, seja um meio Ironman, que são provas, ou Ironman, que são provas que passam ali de 3 horas e meia, 4 horas, a cabeça, ela é como se fosse uma montanha russa, né? Tá. Então você tem picos e vales. Hora você tá no pico que você fala, não, eu tô bem, eu vou. Hora que você tá no vale, você começa. O que que eu tô fazendo aqui? Eu acho que tá acabando minha energia, eu acho que faltou suplementação, eu acho que faltou água, acho que vai me dar cãibra, e depois você sobe pro pico, então você tem esses altos e baixos, você tem que aprender com a tua cabeça como você lida com isso e os gatilhos que você tem para você sair dos vales Sim, quando você chega lá. E a mesma exato. coisa, a hora que você tá no pico, você administrar aquilo para aquilo também não te quebrar, porque por mais que você tá no pico, você tá bem, você precisa entender fisiologicamente até onde o seu corpo chega, né? Então, por isso que eu falo que tão importante quanto a parte técnica e física é a parte mental para o atleta. É maravilha. Pô, falou bonito, hein, Mar? É Nossa, falei exata... bastante. Não, mas é exatamente. Era essa a ideia, né? Porque se você for ver, eu vou até agregar um pouco mais do que você falou. Tá, para mim tá tudo ok, né? Porque sem o físico, não dá. Sem o mental, não dá. Assim como a alimentação. Isso que você Alimentação e o tava. descanso. E o descanso. Que eu É, nem exato. entrei nessa Ele também parte. entra aí, né? Porque se a Aham. pessoa não descansa, de fato, ela não vai conseguir performar da mesma forma, tanto no treino quanto na competição. Esse que é o legal Exatamente. do treinamento mental, porque o treino mental, ele é antes. Eu gosto de falar que são 6 etapas, 7 etapas, né? Ele é antes do treino. Ele é durante o treino e ele é o pós-treino. E isso vai repetindo esse ciclo. E aí ele também funciona como antes da prova, durante a prova, depois da prova, né? E aí ainda tem mais uma etapa onde você tem que avaliar tudo isso para que você possa fazer uma nova meta para os próximos treinos e para a próxima, enfim, dependente da prova que você vai fazer. Igual você estava falando dos autossabotadores, pensando, né? No caso, eu estava assistindo, inclusive, eu não sei agora qual que foi o número desse podcast que você estava falando com o Ricardo, que ele falou a respeito de até do treino, né? Que ele falou que teve uma pessoa da família dele, né? Que foi atropelado andando de Isso. bike. Então, assim, realmente, se você tá andando de bike, vamos pensar assim, quantos acidentes a gente já não viu? E não foi com a gente, mas você fala assim, pô, eu vou sair pra pedalar em determinado lugar, é perigoso, não vou. Aí vai pro rolo, igual você falou, né? Exatamente. Então, assim, no rolo, pô, embora seja muito bom pra você fazer o indoor, mas nada melhor do que você tá de fato com subida, descida, reta, né? Eu acredito, pelo que eu entendo, o rolo ele não simula tudo isso, né? É, princípio específico princípio científico da especificidade, né? Isso, Então, é exatamente. um princípio científico do treinamento, né? Então, você não compete no rolo, você compete na rua. Então, o É. melhor treino é na rua, com todos os benefícios que o rolo tem. Uma coisa que eu ficava pensando assim, por exemplo, quando a gente, na verdade vocês, né, quando vocês iam competir, ou na verdade quando vocês iam treinar, eu achava que vocês treinavam as 3 modalidades no mesmo dia. E aí quando eu fui estudar um pouco mais, eu falei, pô, realmente não é, né? Um dia nada, um dia pedala, um dia corre, um dia faz a musculação, às vezes, lógico, um ou outro junto. Aí eu falava, ah, tá explicado, porque eu achava assim, antes, né, de começar a estudar, eu falei, pô, é um esporte de louco, como é que você vai ter tempo também, ainda mais agora? A gente na vida adulta, com família para cuidar e tudo mais, como que consegue fazer isso? Aí eu entendi que era dessa forma. Eu, inclusive, eu até pensei assim, eu que não gosto de rotina,
eu comecei a pensar, eu acho que eu vou começar a fazer esse negócio aí pra ver como é que é, porque dá uma variada muito grande, né? Pô, eu gosto de nadar, gosto de pedalar. Correr eu não sou muito bom, embora eu goste, mas eu percebi que eu tava me machucando um pouco, né? O ano passado eu tava assim uns 15 quilos mais leve. Eu tava fazendo uma corrida, lógico que era uma corrida mais curta. Quando deu uns 7 quilômetros assim, começou a pegar muito forte a minha virilha. E aí eu falei assim, acho que eu vou parar. Aí sabe aquela coisa, pô, falta só mais 3. Aí eu fui forçando, eu acabei machucando, né? Então você vê essa questão, pô, acho que dá, mas eu tava bem. Né? Pulmão tava bem, não tava sentindo dor muscular em si, mas era ali, isso acabou me segurando. Então, assim, você vê, às vezes o fato da minha cabeça tá boa, eu acabei me prejudicando. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de cada uma dessas modalidades, e a parte física, né, que é o que você faz também, como que é a preparação, trabalhar com pré-lesão, não seria pré-lesão, né, é evitar a lesão, né, Prevenção. a prevenção, isso. Henrico, você tocou num ponto muito importante para quem nos ouve aqui agora, né? Então, assim, esse é o paradigma da maioria das pessoas, né? Então, assim, primeiro ponto, o nosso foco, o nosso público, apesar de ter atletas como a Mar, que participou de Mundial, então o nosso público são atletas amadores e recreacionais. Esse é o Uhum, 99% do nosso tá, público-alvo. Então, erroneamente, tem gente que vê, porque a gente é apaixonado pelo que é, com tantas pós-graduações, mestrado, doutorado na medicina, as pessoas falam, nossa, acho que o Start Move, o Sandro e a Mar só trabalham com atleta de ponta. Muito pelo contrário, atleta de performance é 1% dos nossos alunos. Então, para ser triatleta, basta você querer ser almejante, você não precisa fazer. A fazer a 3 modalidades e aí bate de encontro exatamente com o que você falou. É uma coisa gostosa, dinâmica, que você não enjoa, que um dia você treina uma coisa, outro dia você treina outra, sem falar no treinamento de força ainda, que tá a quarta modalidade que nós sim, falamos e atendemos também. Então, assim, esse é um paradigma, talvez pelo vínculo com o Iron Man, né? Um homem de ferro. Então, assim, Iron Man é uma das modalidades do triatlon. Para é, você ser triatleta, Henrico, você não precisa nem fazer prova. Você precisa usar talvez isso como motivo para a saúde, para um alívio do estresse mental do dia a sim, dia, e aí entra esse contexto de diversificar as atividades, como você falou. uhum, Então, você que está nos ouvindo aí, se quiser inclusive começar com a gente ou procurar, a grande maioria dos nossos atletas são atletas amadores que mudam o estilo de vida, o que conceito, o ciclo legal. de amizade, e aí diminui o estresse, a depressão, você tira o foco um pouco do seu trabalho, se o seu trabalho é muito sentado, é muito maçante, você faz um grupo de amigos nossos, começa a viajar, treinar, acordar cedo, que você não fazia, o milagre da manhã, né? Que Tem um legal. livro que fala isso, então assim, aí quanto ao que você falou de dividir a parte técnica, aí é o que a gente ama fazer, o que é fácil. Uhum. Então assim, obviamente que se os atletas de rendimento profissionais, eles provavelmente a maioria fazem as 3 modalidades todos os dias. E dá tempo? E dá Porque tempo porque ele assim. vive disso. É o atleta profissional, só que Não, nós não, temos tá. O profissional. 1%. É. Então, assim, 99 dos nossos atletas faz uma ou duas atividades por dia e nós montamos o ciclo de treinamento dentro da rotina. Não é ele que tem que adaptar a rotina dele para o que a gente propõe. É o Uhum. contrário, é por Sim. isso que nós somos uma empresa profissional, a gente vai entender o contexto. Tem gente que tem meia horinha por dia, a gente vai ter que rebolar e se virar. Obviamente, a pessoa que tem meia hora e quer fazer um Ironman, a gente não vai ser irresponsável e Sim. mentiroso e falar que dá. Não dá, Então, pô. normalmente isso acaba a gente vendo, a Má pode falar, não sei desse tema ou de outro que você foi perguntar, mas para fechar, né? A gente cansa de ter alunos que falam, não, mas eu só quero brincar, e a hora que vê, nós temos inúmeros alunos há 12 anos, 13 anos, 15 anos com a gente, e que ele só queria brincar, e hoje em dia o Ironman foi consequência de uma mudança de estilo de vida. Como tem pessoas que estão há 12 anos com a gente e continuam sem fazer provas e apaixonado pelos Treino. benefícios que a modalidade traz Só a na vida prática, né? pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Pô, que legal, que bacana. Fazendo um gancho, então, Má, fala alguns dos benefícios que você, lógico, que você tem, que você percebe e o que você ouve também dos alunos de Dos alunos. vocês, né? Bom, para falar da saúde, a gente não precisa falar que a prática de atividade física ela é recomendada por
por todo mundo, né? Mas o que eu vejo do triatlon que trouxe para mim, eu escuto muito relatos de muitos alunos, é a questão da disciplina e da organização que traz não só para a modalidade esportiva, não só na prática esportiva, mas para o dia a dia, para a Uhum. rotina, né? Então, quando você começa a brincar com isso e vai ganhando ali, você vai aumentando o tempo. Então, quando eu até falo que quando o aluno ele fala para mim que ele quer fazer um Ironman, a gente deixa bem claro que isso precisa ser conversado em casa e no trabalho. Uhum. Porque como se trata de uma prova de longa duração, que vai durar ali de 9 a 15 horas, depende do atleta, da performance do atleta, então você vai precisar treinar bastante, porque não dá para você treinar 1 hora por dia e fazer uma prova de 9 horas, 10 horas. Né? Então ele precisa se expor a isso, não só para a parte física, mas para a parte alimentar, porque ele precisa treinar a suplementação, o que ele vai comer durante esse tempo, Uhum. o descanso e a cabeça dele, né? É. Então a gente fala, precisa estar conversado em casa, como que é a rotina da família, no trabalho, é um trabalho que você viaja muito, que exige muito de você, você vai ter tempo para poder se dedicar X horas por semana para a modalidade, né? E aí por que que eu vim falar disso, né? Porque quando aí o cara fala, não, beleza, tá conversado em casa, o homem ou a mulher tá conversado, tá tudo certo, eu vou, no trabalho tá ok, esse ano pra mim tá tranquilo. E aí a pessoa ela precisa se organizar Uhum. na rotina dela. Então, assim, se eu tenho 2 horas, 3 horas de treino por dia, eu preciso otimizar o meu dia e o meu trabalho. Então, quando eu comecei no triatlo, eu comecei com uma organização de trabalho, então eu fui aumentando a minha distância dentro da modalidade, né? E eu tive que ir me organizando, tendo mais disciplina, perdendo menos tempo com tela, com coisas à toa, Uhum. para eu poder entregar a minha parte profissional, porque eu sou atleta amador, então o meu trabalho que paga as minhas provas, Sim, né? sim, Então, sim. então eu tive que ir me organizando, e isso eu escuto dos meus atletas também, que tipo, eu fiz o Ironman, qual foi a maior lição? A minha disciplina e a minha organização. Então hoje eu consigo organizar a minha disciplina com o meu trabalho, eu não levo o trabalho para o final de semana. Eu não trabalho de final de semana. O que antes eu era desorganizada, eu treinava menos e levava trabalho para sábado e domingo. Hoje eu não levo. Se eu falar que hoje é sexta-feira, eu sextei. Eu não tenho uma planilha para olhar. Todos os meus atletas têm treino para a próxima semana e todos dão feedback. Uhum. Então, o Ironman, o triatlon, né? E o Ironman acho que virou mais ainda a minha chave de eu ter a otimização do meu tempo. Então, o meu tempo enquanto eu tô acordada é útil. Ou eu tô fazendo o que eu gosto, que é treinando, que às vezes a pessoa fala, você só treina. Não, eu trabalho, mas eu otimizo os meus horários para eu estar trabalhando. Eu tô trabalhando, eu tô focada trabalhando, sem correr tela de celular. E ao mesmo Uhum. tempo, quando eu tô treinando também, eu não levo celular nada para eu estar ali, só treinando. Eu tenho 40 minutos, são 40 minutos de treino. Pronto, acabou, acabou. Quando eu faço videozinho correndo alguma coisa, eu acabei de treinar, pego o celular, vou lá e faço videozinho, porque eu não levo nada. Então, eu acredito que o triatlon, por exigir você treinar todos os dias, né? Às vezes mais de uma modalidade por dia, dependendo do que você quer, o que você busca, é a disciplina e a organização da sua rotina do dia a dia. Então, você tem uma consistência e uma consciência maior do que você precisa entregar no dia a dia. É, legal. Esses dias eu tava ouvindo mais uma vez o seu podcast, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa que ela falou que ela até chegava um pouco atrasada na faculdade, né? Porque ela tava fazendo treino, porém, quando acabava a aula, ela ficava até um pouco mais do período para poder estudar com os amigos, se dedicar e tudo mais. E o que eu de fato eu percebo, as pessoas que fazem que tem o triatlon, né, como estilo de vida, como você falou, de forma recreacional, ou que leva de fato a sério, as pessoas são mais regradas, são mais disciplinadas e com certeza essa performance do esporte elas acabam levando para as outras áreas da vida, tanto profissional quanto pessoal também, né? E eu queria saber de você também, Sandrão, eu tava pensando aqui a respeito de mais uma questão que eu tava ouvindo do podcast também do Ricardo, né? Que ele pegou e falou a questão de quando vai começar a prova, né? Vamos pensar assim, tá todo mundo ali alinhado para poder largar, então ali cada um tem um pensamento, né? E se tal coisa, sei lá, e se a água estiver gelada, ou e se tal coisa acontecer, se, sei lá, meu óculos sair, minha roupa rasgar e tal. Eu queria saber de você qual que seria assim o mundo perfeito nesse momento de largada, né? O que seria o bom pensamento para você? De novo, essa parte mental, assim, a Má pode falar com mais propriedade, mas pelo tempo de casa, a gente
vivencia, né? Então, resumindo de uma maneira simples, para a gente falar de bastante coisa ainda, mas é assim, é, a gente quer se preocupar ou a gente quer ter na mão, o atleta, as coisas que a gente não controla. Aí não dá, né? Então, esse é o grande problema. Então, assim, você tem que ter consciência de tudo que é controlável, você fez com excelência. Fez a E lição de aí você casa. não pode se preocupar com coisas que não dependem de você. Então Exato. é isso, você tem que ir para a largada e você não pode esquecer todo o material da largada. Você tem que estar de óculos, você tem que estar de touca, você tem que entrar do jeito que foi na água, do jeito que foi treinado e você Exato. está preparado fisicamente. Agora, se vai se virar, né, como É. aconteceu comigo, uma água viva e pegar o Rapaz. seu pescoço. Aí, se você sair para pensando nisso antes de acontecer, no imprevisto, se você vai cair de bike, se vai chover, se vai estar calor, aí você já está Não dá. fadado ao insucesso. Então, é toda essa parte que a Má fala do treinamento mental, de É. a gente se capacitar para lidar com o que é possível, não É. com o que é imprevisto, né? Exatamente. Saber lidar com as adversidades é muito importante, né? O furar um pneu, né? Que, pô, perdi a prova. Você não perdeu a prova, que é o que você falou, né? Não é uma competição entre quem chegar primeiro ali é você com você, né? Realmente é bem importante você lidar com as coisas que você já treinou, porque é aquela coisa, você fez a lição de casa, né? Às vezes um dia que você não se alimentou do jeito que deveria, não vai estragar todo o ciclo, né? O não fazer o treino aquele dia não vai estragar. É, exatamente. Tava pensando aqui, Sandrão, queria que você fizesse até uma ponte, né? Para fazer um jabá sobre o trabalho de vocês, né? Quem quiser começar a treinar com vocês, deixar o endereço de vocês. A loja a gente também pode deixar na descrição, mas fala como que as pessoas conseguem encontrar vocês, o Instagram de vocês. Ah, legal. Tem bastante canal pro pessoal encontrar a gente, inclusive pro pessoal se apropriar, né, da modalidade. Então, assim, como você também, eu tenho um podcast há mais de 4 anos no ar, Aham. que você já citou, que é o Endurance Cast. Ele tá no Spotify YouTube, no também. Spotify. Então, assim, ali tem conteúdo com os melhores profissionais da área, os atletas, né? Então, como você citou o Ricardo, mas são 4 anos no ar com Uhum. conteúdos e profissionais relevantes. Então, assim, vale a pena seguir, acompanhar para saber do que acontece, que é quase uma pós-graduação gratuita, né? É. Fora isso também, né, tem o meu O teu livro, livro, né, o sim. livro que eu escrevi com o Dr. Charles Lopes, Treinamento de Força e Periodização para Modalidades de Endurance, né, que está na maior editora do Brasil, que é a editora Manoli. Estamos lançando a segunda edição devido ao sucesso que foi esse livro, eu tive a honra de ser prefaciado pelo César Cielo, né? Então, uma honra muito grande. E se as pessoas entrarem ali no Instagram, né? sandrorodrigues.bhd ou da Mar, ou no Instagram da Start Move, ali tem o link de várias coisas para ter o contato com a gente, como eu disse, né? A gente trabalha quase que exclusivamente, né, com a maioria das pessoas, com atletas amadores e recreacionais. Quem está ingressando, obviamente que a paixão que a gente tem pelo treinamento, as pessoas que vão performando, competindo quando ela mesmo, isso é coisa natural. Então, se a pessoa quiser começar ou quiser melhorar, porque uma coisa é começar, né? E depois de começar, você precisa organizar para, como você disse, né? Evitar lesão. Então, você mesmo é quase que impossível o atleta treinar com a gente e ele fala assim: agora eu vou eu vou correr mais 3 quilômetros, porque toda a intensidade, o volume do treinamento, tá tudo ali. Então, o nosso trabalho é isso: pegar essas pessoas e organizar a carga de treinamento para que isso caiba dentro da vida dela, porque não esteja prejuízo social, com a família, com os Sim. amigos, né? Profissional. Então a gente tem esse papel, tanto na parte física quanto mental e operacional, de organizar para que a pessoa seja feliz, que a pessoa não precise entrar no remédio, né? Para que não precisa esperar o médico obrigar para que ele faça uma atividade física. Então, se a pessoa começa a se apaixonar e gostar, ela previne muitas coisas. Então, é esse o contexto. Então, é só entrar no Instagram da Má, no meu, da Start Move, nos chamar que nós mesmos atendemos as pessoas, e desde pessoas que não têm bicicleta e querem começar a fazer triatlon, pessoas que não sabem nadar, ou mesmo que queiram uma modalidade isolada. Eu quero começar no ciclismo só, eu quero só a corrida, eu quero só a natação. A gente está ali por muita paixão, além de ser nossa profissão. Então será um prazer atender. As pessoas às vezes se assustam, né? Que mandam mensagem achando que vão falar com um robô, e aí eu mesmo às vezes falo com a pessoa: mas é você mesmo, Sandro? Eu falo: não, sou eu, vamos aí sentar, marcar uma reunião
E eu acho que é isso. Tá bem humanizado, né? Isso. Antes de mais nada, pô, queria parabenizar você pelo trabalho, na verdade vocês dois, né? Pelo sucesso que eu vejo crescendo cada vez mais e nada como você tá bem amparado com profissionais da área, né? Pra não sair fazendo loucura, porque hoje em dia, Ah, sim. né, formações online, só teoria e também não dá, né? Então Não. tem que ter de fato essa questão de saber, da prática, de conhecer, tá de perto, essa humanização que você tá falando. Eu acho extremamente importante, né, para qualquer tipo de negócio, principalmente quando a gente está falando da saúde de uma pessoa, né? Pensando na medicina integrada, né? Eles estão começando a perceber que não é só a medicina, não é só o remédio. Mas espera, você está tomando esse remédio por qual motivo, né? Vamos parar para pensar. É o estresse? Você não está dormindo. Por que você vai tomar esse remédio para dormir? E se você fizer uma higiene do sono, né? Não precisa dar melatonina, né? Às vezes você pode usar talvez um óleo essencial para estimular a produção da melatonina, para que você possa descansar muito mais, né? Então, assim, pô, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, eu venho acompanhando, como eu falei para vocês. Lógico que não tão perto, mas sempre que dá, eu tô perto de vocês, né? Uma coisa que eu queria falar também, Ma, que você estava falando a respeito do nadar, né? Eu não sabia dessa, entre aspas, loucura que você fez na sua primeira vez, porque no começo, acho que foi em abril do ano passado, quando foi que teve uma na represa aqui em Vinhedo, não teve? Foi em Acho que foi abril. sprint, que foi? Foi. Eu quase fui. Eu só não fui, sabe por quê? Porque eu não tinha roupa. Eu falei assim, cara, eu primeiro não sou, né, atleta no nível aí de vocês, mas eu falei, pô, eu gostaria de treinar. Eu acho que eu consigo fazer essa distância pensando pra nadar ali na represa, mas aí falaram, eu cheguei a entrar em contato com o pessoal e eles falaram, com o pessoal eu não lembro da diretoria de prova, da organização, e eles falaram que precisava ter a roupa, né, de borracha pra poder nadar. Aí eu falei, vou ver o preço. Poxa, para eu fazer uma vez para testar, eu não sabia, né, como é que funcionava. Eu queria saber de você, como é que você fez essa sua loucura, bike emprestada, né? Porque eu ainda quero, como eu tô falando para vocês, eu quero e a minha ideia é começar a fazer. A bike eu já tenho, Na, né? Piscina eu já tenho também. Então na agora, verdade, eu acho que pode ter tido algum equívoco, porque na verdade não é obrigatório ter a roupa de borracha, né? É só a roupa de ciclismo, mas você pode nadar de sunga, depois colocar um short, uma camiseta e pedalar e depois correr. Né? Talvez algum equívoco, alguma coisa, porque realmente é bem livre. Na verdade, essa primeira vez, não era que eu não sabia nadar. Pensando na segunda prova, eu tive pânico ali na represa, né? Então foi um pânico, porque assim, eu tinha feito algumas aulinhas de natação, alguma sim, coisa, mas foi o pânico ali da hora de tacar a água turva, não colocar o pé no chão, sim, então eu não conseguia colocar a cabeça dentro da água. Então isso era o pânico, e aí aumenta a frequência cardíaca, e isso vai dando mais sim, desespero, né? é, É assim como se você tá dentro do elevador e trava o elevador. Não vai cair, mas você começa a hiperventilar, enfim, sim, né? Faltar ar. Então foi mais isso que aconteceu. Mas aí eu saí ali da represa, tava com a Virgínia. uhum, Aí depois pedalar para mim era tranquilo, né? Do certo. mesmo jeito que tinha uma moça comigo que ela nadou, mas ela não pedalava. Na subida ela descia da bike e empurrava, porque ela tinha medo de cair na subida. Ela descia e empurrava a bicicleta Que na também é subida. possível, Que né? também é possível, Ninguém que era falou o que não pânico pode, dela. né? Então, só que assim, na bike, na corrida, você pode andar, na bike você pode descer, só que na água. Não tem o que você fazer. Não tem como descer. Você tem que continuar a nadar, né? Então, e depois eu fui trabalhando isso na cabeça e hoje, pra mim, é ok, eu nado, é tranquilo, né? Não tenho mais esse pânico de nadar. Mas eu comecei do zero, né, pra ir. Então, assim, não precisa específico. Eu acho que realmente foi um equívoco, né, Sandro? Porque não há necessidade da roupa de Poxa, que estranho, borracha. perdi E a você, prova, podia ter ido. e Vou na próxima, você então. tocou num ponto interessante, Henrico, pode ser o viés de muitas pessoas. Então, hoje em dia também, eu acho que está exacerbado o viés de se elitizar a modalidade de triatlon, né? Então, assim, tem gente que acha que para começar você precisa ter uma bicicleta super cara, você precisa ter a roupa de De borracha borracha. que é caríssima. Ter um Olha, Então, assim, tênis. ter um tênis. Então, assim, você pode praticar triatlon sem ter bicicleta. Você tem uma bicicleta na academia, a gente organiza a carga para você ficar os 6 primeiros meses pedalando na bike ergométrica da academia, para ver se você gosta mesmo da modalidade, para aí sim você começar com uma mountain bike ou com uma bike de entrada, ou uma bike emprestada. Nunca, né? A gente brinca de raiz, mas existem 30, 40% das pessoas
de prova que nadaram sem roupa de borracha lá nessa Não prova que acredito. você falou. Olha, Nadaram de sunga, tem gente que ó, pedala. deixei de participar. Tem gente que É. pedala de sunga, então assim, cuidado com o lance de elitizar. Lógico que você que trabalhou tanto, você que gosta, tem condição de investir, isso já virou seu estilo de vida. Sim, aí vale Então, a pena assim, você investir, tá eu tudo gosto bem. mais de bicicleta do que do meu carro, por exemplo. E não adianta minha esposa. Minha esposa gosta de carro, ela fica Uhum. funcionada. Eu não, o carro só serve para me levar para onde eu Daqui quero ali. ir. Agora, a minha bicicleta, não. A bicicleta é o que eu guardo, o que eu cuido com o maior carinho. Então, assim, cuidado com esse aspecto, né, Madi? Se elitizar demais uma modalidade que é para ser democrática, tá? Então, assim, você não Entendi. precisa nem de bicicleta, nem de tênis de placa. Em periferia, a gente vê trabalhos com pessoas, com crianças começando o triatlon correndo descalço. Exatamente. A gente tem Olha. aluno que pedala, que faz o treino de bike nas salas de bike de spinning das academias. E depois vão para a prova. Com a bike de alguém? Ou empresta, ou aí quando tá perto da prova, compra uma bike. Mas eles começam a Que praticando. legal. Ou se não querem fazer prova, eles treinam triatlon na bike de spinning. Essa parte eu não sabia, não, né? Eu achava que precisava ter tudo, ter todo equipamento. Não. Lógico, um tênis bom, ele é o que você tá capacete, falando. é segurança. Vai ter que Exatamente. ter. Então, assim, mas Sim. cuidado com o lance de elitizar demais ou de se monetizar demais uma atividade que é para ser democrática. E a gente pode simplificar. Olha como a gente acaba, É. né? Tipo. Mas é aquela coisa assim, mas é o que mais aparece, né? É um ou outro que traz essa visão que vocês estão falando. Lógico, tem gente que fala aqui, tem gente que fala ali, tem um. Até esqueci o nome desse meu amigo, que uma vez eu fiz até uma live com ele. Ele me chamou pra fazer uma live com ele, de nada, pedala e corre também. E ele fala, cara, não precisa de tudo isso. Aí eu falava assim, no meu conceito, eu conversando com ele, eu falei, pô, mas como que não precisa, né? Como é que faz acontecer se não tem esse monte de equipamento que eu vejo de vocês? E também uma outra coisa que as pessoas precisam entender, e foi onde que eu comecei, que eu quase entrei, que eu falei pra vocês, que não é só o Ironman que tem o nada, pedala e corre, Não. né? Existem outras provas com distâncias Sim, diferentes, né? exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso para que as pessoas também possam conhecer, entender como é que funciona, para quem quiser começar assim como eu. Só para terminar o Uhum. assunto do nada, que é para qualquer um, o que é importante as pessoas terem a consciência é que assim, não dá para eu ir para uma prova sem saber nadar. Então é a Ah, segurança. óbvio, Então eu sim. preciso ter um capacete, eu preciso saber minimamente nadar e eu preciso pedalar na rua para ter a dirigibilidade, porque além da segurança do atleta que tá ali, porque imagina, você vai pro alto mar, eu tinha pessoa perto, mas nem em todo lugar tem. Então pode acontecer acidentes e não só com a pessoa, mas ela pode atrapalhar outras pessoas. Se ela não tem uma dirigibilidade na bike, no ciclismo, ela pode entrar na frente de um outro atleta e ter um acidente e aí estragar a prova de 2, 3 Ou pessoas, mais, né? Ou né? mais. É. E a mesma coisa na natação, a pessoa entra em pânico e segura no pé de um outro atleta, né, para tentar um socorro ali no desespero e aí ela prejudica outro atleta. Então, assim, dá para todo mundo. O importante é as pessoas terem consciência de ter a capacitação para poder estar envolvida nisso. Mas elas podem ficar super tranquilas porque ela não tem obrigação de saber disso, então isso é obrigação da assessoria. Então Exatamente. não é Sim. empecilho isso para ela não fazer Não assessoria, muito pelo contrário. A assessoria, nós treinamos as pessoas para com informação aptas. para que ela veja que isso é comum. Então, assim, é só eu sair da frente e descer da bicicleta no cantinho que eu não atrapalho ninguém. É só na natação eu deixar todo mundo largar e aí eu saio por último andando e faço a minha natação ali sozinho, tranquilo. Faço no meu tempo, né? Isso, Sem aquela coisa que exatamente. parece um cardume, todo mundo ali, né, se debatendo, se cotovelando. É só ela ter as orientações corretas. O que você tinha perguntado? Qual Das parte? distâncias. Das distâncias, das é. distâncias. Ó, ótimo. Então, assim, oficialmente, né, a gente tem a distância do sprint triathlon, né, Uhum, que é 750 metros de natação, uhum. 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida, tá? Então, essa é a distância normalmente que um aluno bem preparado, né, ele inicia. Mas lembrando que, assim, o aluno para fazer triatlo ele não precisa nem fazer prova. E hoje em dia já tem a distância super sprint, que é menor que essa ainda, que dá para um cara, inclusive, quase que, se ele tem um lastro, um histórico com modalidades esportivas, ele sabe nadar e sabe pedalar, ele pode quase que
brincar ali para sentir a modalidade, É, tá? foi essa a minha ideia, porque eu vi que a Isso. distância era menor. Eu falei assim, cara, eu acho que essa dá, E aí né? depois a gente vai pro standard o olímpico, que dobra, né? Aí Uhum, vai para 1,5, 40, 10, né? 1,5 de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida. E aí vai para as distâncias de ultra endurance que a gente fala, que é o que a Mar citou, do meio Ironman, que é metade da distância do, do, do Ironman, né? Que uhum. dá 1.900 nadando, dá 90 quilômetros pedalando e uma meia maratona que é 21 correndo. E depois de 93 que eu falei, né? Que eu fiz a primeira prova em 96, Aham. 2006, 16, 26. Depois de 30 anos eu estreiei na modalidade do full, né? Então é isso. Então nem por isso eu sou triatleta desde de 1993 e só fiz um Ironman, meu primeiro Ironman full agora. E não precisaria Uhum. nem fazer essa prova para ser Ironman. E cuidado, outro paradigma, né, Mar? É que às vezes as pessoas acham que, olha, para ser triatleta fera, né? Eu preciso fazer um Ironman. Então a gente costuma falar que é muito mais difícil você fazer um sprint, às vezes. Essa modalidade em 1h10, né? uma Uma hora e hora. 15 para um atleta amador ali, precisa de muito mais treino e dedicação do que você entrar e fazer um Ironman como aventureiro e ficar lá 16 horas e entregar uma prova do Ironman que às vezes você entrega. Então, cuidado também de você subestimar provas pequenas, ela Uhum. serve como um mecanismo de entrada na Sim. modalidade, a gente fala isso, mas tem pessoas que são excelentes competidoras e talvez pela, pela genética de fibras musculares que tem, são atletas de mais potência, de mais velocidade, e é muito mais difícil, é quase você comparar, falar que o Eliud Kipchoge é muito mais atleta do que o Usain Bolt, né? Porque um faz 42 quilômetros e o outro faz 100 metros. Então vai fazer 100 metros na velocidade do Bolt. Precisa de mesmo tanto de determinação de treinamento. É, não, é bem real essa comparação que você falou. Eu acho legal que as pessoas também possam entender, por exemplo, eu tava vendo uma vez um documentário do Bolt e ele tava falando, porque você vê, ele é alto, né? Ele. E eu não tinha percebido isso só de assisti-lo nas Olimpíadas, né? Então, ele falou assim: a minha largada, ela não é boa. Ele normalmente, se você olhar, já não largo na frente. Ele falou assim que é questão assim, tipo, passou acho que dos 20 metros, que é a hora que ele começa. Acho que é como se fosse engatando a primeira, a segunda. É a hora que ele engata a quinta dele, que aí ele de fato vai. E aí, nesse documentário, mostra que um atleta também da Jamaica, né? Menor que ele realmente, na hora que dá a saída da largada, ele explode e ele tá na frente do Bolt. Eu falei, poxa, olha isso. Então, você vê como lógico que é com ignorância de uma forma sem ser grosseira, né? Da falta do conhecimento. É achar que o cara ele já larga na frente e sai na Sai na frente. frente. Então, nessas provas tem essas estratégias também, né? Que nem todo mundo é bom nas três modalidades, né? Então, que é o que você falou, um exemplo de não nadar tão bem, mas na bike eu vou e vice-versa. E eu queria saber de vocês, assim, aí é aberto para qualquer um que quiser responder. Como que é essa questão para vocês que você percebe dos atletas de vocês, né? Essas diferenças de predominâncias. Eu gosto mais da bike, eu gosto mais de correr, é onde que eu tiro mais vantagem. Como que é feita essa estratégia individualmente de cada atleta? Vai lá, Mar. Do que eles gostam, Como que, que acaba sendo para assim, administrar tempo e tudo mais, você né? percebe que o atleta, quando ele gosta mais de uma modalidade, é quando ele pratica mais ela e perde menos treino dela, né? Porque nós, né, a gente prefere fazer o que a gente gosta e não o que a gente não gosta. Então, o que a gente não gosta, se a gente tem qualquer pretexto, a gente deixa ali, né? E o que a gente gosta, a gente sempre procura cumprir, né? Então, a gente observa, esse é o primeiro ponto, né? O atleta que perde muito treino de ciclismo, a gente sabe que não é a modalidade que ele Não é o mais que ele gosta. gosta, Aham. né? E vice-versa. Se ele nada mais, se ele gosta mais de nadar, nada mais vezes na semana, é a modalidade que ele mais gosta. E também pela questão de entrega dos treinos, pelas notas, pelos feedbacks que a gente tem de todos os treinos, né? O aluno dá uma nota pro treino de 1 a 10 para a gente entender o De que como ele ele acha que foi a sentiu, performance dele. como ele sentiu, né? Como o corpo dele respondeu, se foi um treino fácil, difícil, moderado, e os feedbacks. Então você percebe que às vezes a modalidade que ele menos gosta, normalmente as notas ficam mais altas, né? Ele reclama um pouco mais do que aconteceu.
E também acompanhando nas provas, né? A gente vê a modalidade que ele performa melhor, então a gente consegue comparar com o nível, a faixa etária, como que é a corrida dessa faixa etária, como que é o pedal dessa faixa etária e aonde esse atleta está. Então a gente consegue através dessas vertentes. E aí a gente voltando na questão da humanização, né, e do Uhum. nosso papel, por exemplo, a gente tem que entender o objetivo da pessoa. Então, se o objetivo dela é menos performático, a gente, obviamente, que estimula ela a trabalhar aquilo que ela mais gosta. Sim. Por outro lado, se essa pessoa quer performar, a gente chama ela de lado e fala, olha, para você melhorar, a gente vai ter que treinar mais o que você menos gosta. Então, a gente vai focar. Então, tudo de novo está direcionado ao que a pessoa quer da vida. Então, a gente pode usar tanto para um lado de aproveitar a modalidade que ela mais gosta e deixar ela como prioritária, mas isso é averso ao termo performance. E quanto a pessoa que quer performar, alunos que a gente já tem intimidade, a gente chama ele de canto, dá uma carcada. Fala, então, Sim. mas você fala que quer melhorar, para melhorar você tem que treinar o que você não gosta. É ali que você vai melhorar. Então, tá na mão do aluno escolher o que ele quer, jogar limpo com a gente, e a gente consegue, de novo, direcionar para aquilo fazer bem para ele. Porque nós somos amantes da dor, nós somos amadores, né? Sim, exatamente. É aquela coisa, não adianta jogar. A inteligência artificial, ela é muito boa para muitas coisas, mas ela não vai ter essa sensibilidade de entender, né, e de colocar o melhor treino para. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver. Uma coisa que eu queria perguntar também para vocês é o seguinte: poxa, a gente tem bastante assunto, né, para conversar. A princípio tem pouco tempo. Eu queria saber de cada um de vocês, tá? Vou pedir perguntar essa para você e essa para você também. Qual que é o assunto que até agora, né, um exemplo que eu já abordei com vocês, qual que é aquele que você pensou, pô, eu gostaria que o Henrique tivesse falar sobre determinado assunto e ele não falou? Qual seria esse? É, é, eu acho que pra gente, assim, que pode ser uma dúvida e uma vertente do nosso trabalho também, é o treinamento de força para essa modalidade, né? É um tema que eu palestro no país como um todo, inclusive fui convidado agora para o Fitness Brasil, é o maior congresso da América Latina Uhum, de fitness, vou falar sobre isso, já palestrei em diversos locais, e a gente tem um braço da nossa empresa que é um grande calo também, porque, assim, infelizmente, a pessoa que gosta dessas modalidades de endurance, como você falou, mesmo sendo amador, ele vai para academia para fazer um treino de força, entre aspas, musculação, e o professor passa um treino tradicional, esse treino comum, e na verdade é um treino específico e direcionado para. Então, essa seria uma temática que eu acho importante. E você, Má? Eu acho que a questão do treino de força e do treino à distância. Tem muita gente ainda que tem o paradigma que para treinar com a gente tem que estar aqui na cidade para treinar Perfeito. junto. E, na verdade, nós somos uma assessoria online. 90% dos nossos alunos são de fora. Né? 10% acho que é daqui da região, né, Sandro? E a gente consegue entregar a qualidade tão boa ou até melhor, dependendo do atleta, que está longe do que às vezes dos atletas que estão aqui perto da gente, mas não entregam, não passam para a gente os feedbacks, as notas, todo o processo, não se envolve ali no processo, na plataforma, igual às vezes atletas que estão em outro estado ou em outro país, que escrevem lá, ó, parei porque furou o pneu, parei para fazer xixi, eu tomei 3 géis e bebi 2 litros de água e me senti assim pós o treino de ciclismo de sábado. E às vezes o atleta daqui vai lá, pedala, para meia hora para conversar com o amiguinho, volta e a gente não sabe se ele parou porque ele cansou, se furou o pneu, se deu dor de barriga. Então eu acho que isso é um assunto que talvez abordar para deixar claro para as pessoas que não precisa Vira até tá nós. perto aqui para treinar presencialmente com a gente, para a gente poder entregar o melhor para ele, que a gente consegue entregar em qualquer lugar do mundo. legal, legal. Pô, que E isso bacana. a mesma coisa no treino de força, porque a gente acessa tudo por vídeo. Então a gente consegue ter acesso ao cara treinando dentro da academia através de vídeos que ele envia pra gente, a gente consegue fazer as correções. Melhor do que às vezes É o professor exatamente que está isso que na eu ia sala de perguntar. academia. Como que é feito esse processo? A gente tem a plataforma que a gente manda os vídeos, as séries, as repetições para os atletas de força, né? O que Uhum. eles devem executar. E a gente solicita que eles nos enviem vídeos semanalmente deles treinando. E aí a gente senta um dia da semana com os treinadores e o fisioterapeuta e analisa a mecânica, a velocidade, tudo certinho através de plataformas e devolve para ele o feedback. Ó, você precisa descer mais ou descer menos, aumentar a velocidade, aumentar a carga e devolve isso para eles semanalmente.
Amplitude de movimento, entendi. Exatamente. Tudo isso à distância. Poxa, que legal, né? Olha só que bacana. Então fala um pouquinho mais sobre essa parte que você falou. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso que você falou, dessa parte de treino de força específico, enfim. Isso, é legal. Então, assim, a Má já começou a introduzir, falar do Uhum, treino de força, que é muito importante, que não uhum, é só presencial, mas para quem é da região também, né? E lembrar que nosso quartel-general fica em Vinhedo, né? Vinhedo, então, assim, é muito próximo a Campinas, que a gente tem alguns alunos, e vem muita gente de São Paulo. Vinhedo acaba sendo mais próximo de São Paulo do que Campinas, né? Às vezes demora mais para andar dentro de São Paulo do que para sim, vir de São Paulo até Vinhedo. é. Então, obviamente que se você é de São Paulo, de Campinas, de Valinhos, da região, a gente tem caso até de atletas vindo de outros países para o nosso estúdio para fazer uma avaliação presencial, porque obviamente que também ajuda se você puder usar toda a tecnologia que faz parte dos nossos valores, né, Uhum, da empresa nossa tecnologia, né? Tanto é que nosso lema, nosso slogan é ciência e amizade. Então, se você pode comparecer ao estúdio, já começa com um diferencial que lá tem o tapete de saltos, tem o encoder que mede a velocidade de deslocamento da barra, mas como a Má bem disse, isso não é um impeditivo para que atletas do mundo inteiro que não possam vir aqui possam trabalhar com o mesmo conceito do treinamento de força baseado em velocidade, sem ter um medidor de velocidade. E é o que não se faz, já respondendo a sua pergunta, uhum. quando infelizmente você cai numa academia e fala assim, ó, eu sou corredor. E aí a hora que a pessoa vai ver, ele tá fazendo a mesma coisa do cara que quer emagrecer faz, a mesma coisa do cara que quer ficar bombado faz, e assim, o treinamento teria um conceito totalmente diferente, que ele poderia ser aplicado, inclusive isso a gente fala na segunda edição do livro, Uhum. com o conceito dessa tecnologia, mas sem ter a tecnologia. O cara não precisa ter essa tecnologia para aplicar esse conceito. Então, o que precisa é de um professor que estude, que tenha boa vontade de resolver o problema dele e não simplesmente passar qualquer treino, um treino convencional desse do dia a dia. Então, se você é corredor, ciclista ou triatleta e você está fazendo aquele treino de 3 séries de 10 repetições, sem controle, com controle de velocidade, série circuitada, com muitos equipamentos de máquina, né, como cadeira extensora, aqueles Sim, equipamentos não com pesos livres, livre, é. comece a desconfiar do seu treinamento e nos procure. É, com certeza. Pô, parabéns, né? Antes de mais nada, já caminhando aí pro final. Eu não gosto eu gosto, na verdade, eu gosto de falar que a gente faz uma aterrissagem, né? Não é tipo, ó, bom, obrigado e É. tal. Antes de mais nada, com calma, queria parabenizar o trabalho de vocês. Mais uma vez, dá pra ver que são pessoas capacitadas, são estudadas e realmente entrega um trabalho de qualidade. Acho que a melhor forma de você perceber que você tá fazendo um bom trabalho é ver o resultado dos seus atletas, né? Com Então, certeza. assim, todo o reconhecimento das pessoas que estão à volta, né? Eu já tive a oportunidade, inclusive, de ir no estúdio de vocês, né? Eu já fui lá, eu já vi realmente. É bem bonitinho, né? Bem organizado e com certeza traz resultados para os atletas, tanto que eles voltam, né? E com certeza também indicam. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito relevante, igual vocês estavam falando, né? Do atleta o que ele não gosta muito de fazer, onde vocês pedem para que eles possam dar um pouco mais de foco, né? Então eu gosto normalmente de falar assim, ó, que é fora da zona de conforto que a magia acontece, porque é aquela coisa, se você já tem facilidade na modalidade X, você não precisa se esforçar muito, porque a hora que você se esforçar um pouquinho, você já vai ter resultado. Nessa daqui que você não vai bem, você precisa dar um pouco mais de foco, porque ali é um momento onde você vai ter um pouco de mais de resistência no começo, mas quem sabe mais pra frente você começa a desenvolver um certo gosto por aquela modalidade e aí automaticamente o teu resultado também vai acontecendo, né? Exatamente. E pra gente então poder finalizar, eu queria saber de vocês, se vocês queriam deixar mais algum outro recado, alguma saudação, alguma outra coisa. Às vezes, não sei se vocês têm patrocínio ou não, falar sobre patrocínio. Vai lá, Mazia. Eu? Não, agradecer o convite por estar aqui para a gente falar do que a gente gosta, da nossa paixão e que o triatlon é para todos. Não só o Sim, triatlon, que a gente trabalha com corrida, que a gente focou mais no triatlon, mas a gente trabalha com corredores de 5, 10, 15, 42 quilômetros e outras distâncias, né? Então todo mundo é bem-vindo na Start Move, a gente gosta de acolher e o que eu sempre falo para os alunos que a linha de chegada é o sonho deles e quando eles realizam um sonho, a gente também
se sente realizado junto com eles. Então, a gente sempre procura levar os alunos até a linha de chegada para realizar o sonho. Uau, parabéns, que legal, exatamente isso, né? Quando a gente trabalha com as pessoas, é tão gratificante vê-los alcançando o objetivo, alcançando a meta, que a gente faz parte desse Ah, sonho, né? E sim, na minha opinião, eu acho que esse é o maior combustível para mim, é ver o aluno conseguindo passar de fase, né? Chegar na próxima degrauzinho etapa. por degrauzinho, É muito bem legal. gostoso. E você, doutor? É isso, Henrico. Gostaria de agradecer primeiro o convite. Foi muito gostoso estar batendo um papo com você, ver seu brilho no olho também quando fala de esporte, quando fala do que você ama fazer, também é muito legal. Obrigado. Fortalecer o que a Má falou, né? Que assim, às vezes a gente, por ser triatleta, então assim, a gente tem quase a mesma quantidade, se bobear até mais corredores do que triatletas na assessoria. Então a Uhum, corrida, que é uma coisa muito mais democrática, eu vim da corrida, né? Então assim, a gente trabalha também e principalmente com corredores além de triatletas, e às vezes a corrida é um gatilho para a pessoa iniciar no triatlon, então assim, a gente está lá para atender qualquer tipo de aluno, porque a gente quer ajudar, antes de tudo, como ser humano, como pessoa, para depois ir entrando pro viés atlético. Então foi um papo muito gostoso. Eu oriento que, se você também, a gente não falou, mas eu tenho um curso de corrida que é filho da pandemia também, tá lá no meu Linktree do Instagram, né? Se você é profissional da área ou você já se interessa um pouco mais tecnicamente, quer uhum, se aprofundar, é um curso mais técnico, assim como o livro, que eu posso mandar com dedicatória e sim. autografado também. Mas se você é atleta e quer iniciar, aí a Start Move é o local certo para você começar, porque nós trabalhamos com muita simplicidade, mas com muita tecnologia. Uhum. Então a gente trabalha com o Training Peaks, que é a maior plataforma online de treinamentos do mundo. Então os atletas do mundo inteiro treinam com essa ferramenta. Então, a partir do momento que você entra, você está vinculado a essa plataforma, que a gente monta o treino para a pessoa que está lá no Canadá, no Chile, nos Estados Unidos. O treino que nós montamos pela plataforma vai para dentro do relógio do atleta Uhum, e ele faz ali baseado pelo relógio. Então é isso, tem muita tecnologia. A gente está esperando você, profissional da área, ou uhum. você, amante das modalidades, quer iniciar na prática. A gente é capaz de te ajudar e resolver o seu problema, porque a gente é apaixonado por isso e isso virou nossa filosofia de vida. Com certeza, também vejo, agradeço, né, as suas palavras. Dá para ver de fato que vocês realmente, né, gostam, dá para ver brilho no olho também, parabenizar, tá, o trabalho de vocês e, lógico, né, convidar as pessoas que possam de fato iniciar com pessoas certas, né, com não com os profissionais ali da esquina, né, os profissionais com a letra maiúscula, né? E a gente vai agora então caminhar para o fim, tá? Eu queria mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, tá? Tem todas as informações deles, como eu já falei, né? Então tem Los Mafiosos, tem Eurico Imóveis, tem Cato e também tem Romão Gogola. E se você quiser contratar também a minha palestra, meu workshop, alguma coisa assim, você pode entrar em contato com a gente, que a gente consegue trazer o treinamento mental esportivo para o seu clube, para a tua empresa, enfim. E também tá saindo do forno, queria falar para vocês em primeira mão, né? O meu e-book que acabou de ficar pronto, chama Os 10 Erros Fatais por Triatletas Antes da Competição. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco desse e-book também, eu vou deixar na descrição para que você possa adquirir, assim como os outros produtos que o professor também falou. Então, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra no nosso próximo episódio do Local Talks. Um forte abraço do seu treinador mental de alta performance e até a próxima. Tchau. Valeu!